Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira para falar de NFL, porque hoje teremos Thursday Night Football abrindo a semana 8. Bills e Bucks, rapaz, semana 8, quase metade da temporada. Vamos falar desse jogo, vamos trazer notícias e também avaliar aqui as overreactions, as mensagens que vocês mandaram pra gente nessa quarta-feira. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário, que você se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa, ajude a gente a bater os 22 mil inscritos, tá beirando ali os 22 mil, um pouquinho mais aqui, a gente já chega nessa marca interessante. Se puder colaborar um pouco mais ainda, faça parte do clube de membros. Com 200 membros, vou sortear mais uma jersey, uma camisa da NFL, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Lembrando que todo mês tem sorteio de camisa da Fanática, Fanática que é parceira do Toque Passa. Aqui embaixo, na descrição, tem um link para você conhecer a Fanática e cupom de desconto. Gostou de uma camisa? Mete o cupom Toque Passa e leva para casa. E também convido você a conhecer a BetMais, está com um site novo bonitão. Você que gosta de apostas esportivas, a BetMais é um site de confiança, parceiro do Toque Passa. Aqui embaixo também tem um link para você abrir sua conta através do Toque Passa e colaborar com a gente e tirar uma graninha. Eu sei que tá difícil a temporada, mas você manja muito de futebol americano e de outros esportes também. Vai lá e faz a sua fezinha. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos começar pelas notícias, porque Brock Purdy foi colocado no protocolo de concussão. A notícia foi trazida pelo técnico Kyle Shanahan, que agora transforma em dúvida, né, a presença do quarterback para o jogo dos 49ers nesse domingo contra os Cincinnati Bengals. Segundo o treinador, o jogador apresentou sintomas durante o voo da volta, né, de Minneapolis, depois da derrota para os Vikings, e segundo o Shanahan e os colegas do time, né, ninguém notou nada diferente no Purdy durante o jogo não, cara, nem depois do jogo, só foram perceber, teve gente que foi surpreendida, chegou para treinar na quarta-feira, e aí descobriu que o Purdy estava no protocolo de concussão e os caras ficaram meio sem entender o que tinha acontecido, né? A pancada suspeita de ter sido a provocadora dessa concussão aconteceu no quarto período, numa tentativa de quarterback sneak, né? E nesse lance específico tem a câmera de cima que mostra muito bem o Jordan Hicks batendo capacete com capacete, né? É uma jogada difícil de arbitragem ver em tempo real ali, aquela confusão, então não vou discutir falta aqui nesse lance, mas na jogada seguinte o Purdy lançou a interceptação, a primeira dele no jogo. Assim, eu acho complicado a gente falar que esse foi o motivo pela interceptação, mas o Purdy falou que perdeu o Jennings na rota e passou onde achava que o Jennings tinha que estar naquele momento. Só que todo mundo fez questão de dizer que o Purdy não apresentou nenhuma mudança, não teve nada assim que indicasse que ele pudesse estar com concussão. Eu sei que muitas vezes o jogador mascara um pouco e até o time, lógico, não faria sentido ele chegar e falar assim, não, ele estava com concussão, a gente botou ele em campo e deixou ele sem passar pelo protocolo, ia ser punido de qualquer forma. Mas aí cabe o ponto de você discutir. Eu acho que foi mais uma questão, foi lance normal. Interceptação poderia ter acontecido em qualquer, com concussão ou sem concussão. Primeiro passe ele foi pressionado e aí ele soltou a bola antes e soltou no lugar errado. E o segundo, a chamada foi ruim, aliás, né? Mas aí fica a seu critério. Se você quiser colocar a culpa na concussão, sem problema nenhum, acho que vale qualquer argumentação. O Shanahan não descarta a chance dele jogar no final de semana, né, do Brock Purdy jogar contra os Bengals. A gente lembra que o protocolo tem vários passos, ele precisa ser liberado pelo médico independente para depois treinar, aí ele é avaliado de novo, para ver se não teve nenhum resquício, se não voltou a ter nada de sintoma mais grave, e até que ele seja liberado para as atividades normalmente. O Shanahan falou que, cara, se ele não puder participar de nenhum treino assim completo com o time, não tem problema, pode ir para jogo, é uma semana um pouco mais curta, 6 dias apenas para a partida. Estando liberado, a tendência é que ele vá para campo, mas enquanto isso, o Sam Darnold treinou aí para assumir a posição, tá trabalhando como o titular. Eu tava vendo até o Dan Orlovsky, né, falando na ESPN, e eu concordo com ele, que eu acho que não é uma perda tão grande assim. Você colocar o Sam Darnold não é um cenário tão, nossa, vai acabar com qualquer chance do time ganhar, não é a entrada do Zach Wilson no lugar do Aaron Rodgers, porque o Orlovsky falou assim, cara, eu acho que se o Sam Darnold tivesse caído num time com essa estrutura dos 49ers na hora do draft, né, esses 49ers de hoje, o caminho dele teria sido diferente na NFL. Eu concordo demais. Ele caiu naqueles Jets que era uma bagunça, Adam Gase, tudo confuso, ele estraga tudo, é difícil voltar. Mas eu acho que o Sam Darnold é um bom quarterback e pode dar conta num time que precisa, claro, não estou diminuindo o que acontece com o Purdy, mas que precisa, tem muito playmaker
que vai exigir menos do quarterback. Mas é um jogo complicado contra os Bengals, sem sombra de dúvida, e fica mais complicado ainda sem poder contar com o titular. E o Shanahan também falou que o Steve Wilkes sabe que fez besteira naquela chamada de blitz no finalzinho do primeiro tempo, que resultou no touchdown de 60 jardas do Jordan Addison. Então ele meio que já falou assim, não, ele sabe que fez, né? Não dava para ter chamado aquela chamada defensiva sem cabimento algum. Falando em quarterback fora, Deshaun Watson, isso está confirmado, já foi descartado pelos Browns, não vai jogar contra o Seattle Seahawks no domingo, já foi deixado de fora, PJ Walker vai ser o quarterback titular, o Deshaun Watson que saiu do jogo contra os Colts, assim, na segunda ou terceira campanha, ele jogou só 2 campanhas contra os Colts, né, mal ainda, teve um passe completado em 5 tentados, teve uma interceptação. Ele chegou a ser testado para concussão depois de ter tomado uma pancada ali, foi liberado, mas não voltou, e segundo o Stefanski, ele foi poupado aí por conta da questão do ombro, não sabia qual era a situação, e vão deixar ele de fora para tratar melhor. Essa lesão do ombro aí tá, assim, no mínimo estranha, né? O cara é liberado, não joga, aí passa outra semana sem jogar, vai a bye week, não joga de novo, e volta a jogar, se machuca e sai. Cara, tá muito, muito estranho mesmo. Então, né, a gente não sabe quando que o Watson vai ter condições de jogar uma partida inteira pela equipe do Cleveland Browns, e por enquanto, se não for a pior negociação de todos os tempos da NFL, está bem próximo disso, né? Pelo preço que custou junto ao Houston Texans, pelo dinheiro que deram, os 230 milhões 100% garantidos para o Deshaun Watson. Tem gente até discutindo qual que é a motivação dele de voltar a jogar, de se recuperar, já tendo ganhado todo o dinheiro que ele ganhou. Os danos na imagem que teve o time por todos os problemas fora de campo e a não entrega de assim, não tem retorno dentro de campo nenhum, né? O ano passado ele ficou de fora de boa parte da temporada, cumprido suspensão pelos problemas jurídicos ali, nos problemas de tribunal, e nesse ano, cara, né? Não dá. Os Browns, aliás, têm uma bela defesa, mas que pode ser desperdiçada sem ter um QB. Precisa do ataque, precisa ter esse equilíbrio, um ataque que consiga entregar ali, com todo respeito ao PJ Walker. Semana passada contra os Colts ele foi 15 de 32, 172 jardas, teve uma interceptação, e a vitória, cara, por 39-38, ela tem muito mais a ver com a defesa do que o ataque. Então você produz 39 pontos, toma 38 e o grande destaque é a sua defesa e não o seu ataque, né? Mas foi o caso mesmo, vamos ver como é que vai ser nesse final de semana. Jogo difícil contra o Seattle Seahawks. E já que estamos falando de Seattle, Frank Clark está voltando aí para sua casa, né, seu primeiro time, o Seattle Seahawks. Ele foi dispensado pelos Broncos faz 2 semanas e o Pete Carroll falou que o pass rusher está aí acertando o contrato, vai voltar com um time pelo qual jogou as 4 primeiras temporadas, ótimas 4 primeiras temporadas, foi eleito para o Pro Bowl em 3 desses 4 anos. Né, o Clark tinha assinado um contrato de uma temporada, $5.450.000 com o Denver Broncos, mas basicamente não jogou, né? Ficou 3 jogos fora com problema de lesão no quadril, e jogou 2 partidas, só 36 snaps, fez pouquíssima coisa. O pessoal dos Broncos tentou achar um parceiro para uma troca, não rolou e ele acabou sendo dispensado. Agora, segundo o Pete Carroll ainda, ele nem fez teste, tá? Os caras, nem testamos, não fizemos nenhum tryout com ele para ver condição física, nada. A gente simplesmente chegou a um acordo e ele está voando para cá e pode ser que jogue já nesse final de semana. Essa é a informação do Pete Carroll. Falou, ele não tá aqui ainda, tá vindo para assinar, falou isso ontem, né? Mas chegando aqui, a ideia é essa, né? Os Seahawks perderam o Uso, né, no jogo contra os Cardinals, teve que passar por uma cirurgia aí no peitoral, vai acabar com a temporada do jogador, e o Frank Clark pode suprir essa perda aí, né, o Clark que pode jogar como edge num sistema defensivo, assim, que, né, um formato 4-3, num 3-4 ele joga de outside linebacker, e essa é a expectativa do Pete Carroll de conseguir um reforço com a volta do Frank Clark. Falando em lesão ainda, nos Dolphins, o Tyreek Hill não treinou ontem com problema no quadril. O jogador virou dúvida para a partida desse final de semana contra o New England Patriots. O Hill nunca perdeu uma partida desde que chegou lá na equipe do Miami Dolphins. E contra os Eagles ele saiu de campo, mas chegou a voltar, né? Terminou a partida ali. O Hill já teve folgas de quarta-feira, aquele descanso dos veteranos, mas ele apareceu na Injury Report
com um problema no quadril. Então a gente vai ficar de olho, que seria uma perda considerável para esse ataque. Os Patriots já surpreenderam os Bills ali, se não tiver o Waddle e o Hill, tiver um só deles, né, para você marcar, fica um pouquinho mais menos difícil, vamos dizer assim, e os Bills vão, a tendência é ganhar o jogo de hoje, daqui a pouco a gente vai falar deles. Então os Dolphins querem vencer esse jogo para se recuperar da derrota para a equipe dos Eagles no final de semana e também, claro, manter essa ponta na AFC Leste, vencendo mais um duelo de divisão. Vamos lá então para as overreactions, né? Vou começar aqui com o Diego Silva, que mandou logo uma pedrada aqui, falou, ó, essa vai na força do ódio. Nick Bosa fez greve para receber mais dinheiro e não está jogando absolutamente nada porque deixou de fazer uma pré-temporada adequada. Eu gosto disso, tá? Eu tenho um pensamento parecido. O Bosa tem 2,5 sacks nesses primeiros 7 jogos. Nos primeiros 7 jogos da temporada passada ele tinha 8,5. Eu acho que sim, o fato de não ter feito uma pré-temporada com o restante do time faz diferença, pesa, principalmente na questão do torcedor, daqui a pouco a gente vai falar, mas tipo assim, pesa. Você está mudando o sistema de defesa. Você está vindo com o Steve Wilkes, que está fazendo um trabalho inferior ao DeMeco Ryan, muda o esquema. Era importante estar lá para trabalhar com o novo coordenador e ver, por mais que ele tivesse feito todo o plano de treinamento, os 49ers mandaram para ele, né? Faz assim, faz assado, mas não ter o conjunto faz diferença. Só que a gente tem que pensar em alguns outros aspectos, né, para avaliar que se é só isso, não é. O desafio para o jogador defensivo do ano passado é muito maior nesse ano. É claro, as defesas estão se preparando para parar ou então pelo menos desacelerar o Nick Bosa de uma forma diferente. No ano passado, ele teve um percentual de vitória no pass rush de 23%. Nesse ano, está em 20,9%. Mas aí a grande diferença está com relação ao double team, né? O número de vezes que ele encarou uma marcação dupla em cima dele. No ano passado, ele teve double team, 2 jogadores na frente dele, em 20,4% dos snaps. Nesse ano, são 28,5% das jogadas que ele encara 2 jogadores na frente dele. Então é normal, vão mudar o sistema para marcar o Bosa. É claro que vai levantar discussão, né? O pessoal não está nem aí. Com o dinheiro que deram para ele, com toda a novela, o cara não quer saber se o pato é macho, ele quer ovo, ele quer que entregue, né? E por enquanto não tem entregue como a torcida gostaria, o Nick Bosa. O Rogério Giordini mandou essa aqui, ó. Com tudo que vem acontecendo, onde não tem mais time imbatível, os Cowboys voltam a ser candidatos a campeão da NFC, na opinião dele. Candidatos eu acho que são, né? Eu acho que nunca deixaram de ser, mas tudo depende muito do Dak Prescott e do Mike McCarthy. É um time bom, mas cara, é muito importante a questão do quarterback e o treinador, né? Eu tenho minhas críticas de longa data com o McCarthy e o Dak Prescott não tem, né? Ele tem decepcionado. A defesa, que é o grande ponto positivo desse time, perdeu, teve lesões importantes, perde muitas peças interessantes, né? Que transformavam essa defesa em algo mais especial. E o ataque precisa entregar um pouco mais. Quando você tem uma defesa que vai ser menos decisiva, o ataque tem que ser mais relevante e não tem sido o caso. O Dak Prescott, eu acho que ele é um bom jogador, mas que ele tem aquele problema de dar o passo adiante. Sabe, o cara que venceu o jogo em que os holofotes estão voltados para ele. No ano passado, os Cowboys tiveram a chance de eliminar os 49ers nos playoffs. Ficou faltando o quê? O Dak Prescott entregar. Ele entregou a paçoca, né? Ele entregou a bola para o time adversário. A vitória que veio nos playoffs foi contra o Tampa Bay Buccaneers. O Prescott foi o líder de interceptações na temporada passada, venceu nos playoffs com uma boa exibição, mas contra um time do Tampa Bay Buccaneers que era, nossa, passou com campanha negativa, era muito ruim, era fraco, chegou nos playoffs sem muito merecimento, vamos dizer assim. Eu tô esperando esse final de semana. Vou fazer o jogo na tela da ESPN, é até bem legal, porque eu queria ver muito esse jogo, que eu quero ver o Dak e esse ataque do Dallas Cowboys contra a defesa dos Rams. Mas candidatos são, né? Eu só não coloco ainda como principal candidato, ou para mim tá atrás ainda dos 49ers, tá atrás dos Eagles, né? Pode se complicar contra os Lions também, dependendo da tarde, inspirado ou não dos Lions. Então, candidato mas não dos primeiros. Tá entre os 16, vou brincar assim. O Ricardo Pina mandou 2 aqui, eu escolhi essa daqui, que o Herbert é um quarterback com habilidades técnicas de nível elite, porém superestimado na capacidade
de levar o time a voos mais altos. As peculiaridades dos Chargers, o head coach e as lesões acabam aparecendo mais que a incapacidade de decidir e fechar os jogos. Eu peguei isso aqui porque eu acho que é um tema polêmico, eu gosto dessa discussão, e até porque a outra que ele falou também, que os Chiefs e Eagles na semana 11 vai ser uma prévia do Super Bowl, e cara, nesse momento eu não vou me arriscar em absoluto, é loucura você apontar palpite nessa temporada, do jeito que tá, e repetição de Super Bowl é muito raro mesmo. Assim, nenhum time me parece imbatível, então eu não vou cravar essa não. Sobre o Herbert, eu acho que é uma questão do seguinte, qual que é a expectativa que você tem para ele? Ele é habilidoso. Essa questão de nível elite a gente vai discutir sempre, né? Mas ele tem de fato uma qualidade acima da média. Ele é um ótimo quarterback. Elite, outro, aí o limite muda bastante. Mas a gente cai naquela discussão sempre de discutir desempenho individual em um esporte coletivo, em um esporte absolutamente coletivo. Tudo influencia. Se o seu running back é bom, sua linha ofensiva é boa, seu recebedor é bom, sua defesa te deixa em situações de ter que arriscar mais, arriscar menos, tudo isso influencia o desempenho de um quarterback. E o treinador também é uma peça fundamental. Se tivesse nos 49ers, por exemplo, a gente vai discutir cenários hipotéticos. O Herbert seria melhor, né? Um time com tantos playmakers, será que ele ia entregar ainda mais? Se os Chargers tivessem um treinador um pouquinho menos burro do que esse, as coisas poderiam ser melhor? Eu acho que sim. Né? Eu acho que ele precisa melhorar na tomada de decisão, concordo contigo. Né? Mas a gente está falando de um jogador que tem 25 anos e está na 4ª temporada dele. E ele foi treinado pelo Anthony Lynn e pelo Brandon Staley. Então é difícil. Né? Ele não tem como bater, ele não tem tamanho suficiente para chegar e falar pro treinador, não, essa aqui é uma merda, não vou fazer. Como um Tom Brady tinha, como o Mahomes tem, mas jamais precisou, mas ele poderia fazer. Não, cara, isso aqui eu vou mudar e acabou, dane-se, entendeu? Então eu acho que ele é um quarterback que é capaz sim de fazer um time ir adiante. Mas a gente só vai saber quando tirar essa âncora chamada Brandon Staley. Só que aí cai naquele ponto também, né? Aí pode ser tarde demais, porque aí você pode ter um novo treinador, o quarterback se adaptando a esse novo estilo, com um time que talvez seja pior do que esse. Você está desperdiçando um bom time da equipe dos Chargers com um treinador ruim, né? E aí a gente sempre vai ter essa discussão. Avaliar individualmente num esporte coletivo é complicado. O Alisson Moura mandou que Green Bay terá a primeira campanha negativa em muito tempo, né, em muitos anos, e o LaFleur vai sair no final da temporada. Falar essa parte não é previsão, é desejo. Estamos oficialmente na Copa Caleb Williams. Nem faz tanto tempo assim que Green Bay teve uma campanha negativa, né? O ano passado mesmo, né? Foi 8-9, terminou com 8-9. Em 2018 teve 6-9-1. Né, 7-9 em 2017, teve outras campanhas negativas, mas eu entendi isso, está querendo dizer de uma campanha tipo 4-12 que teve lá em 2005. Essa deve ser a sensação, né? Uma campanha realmente muito negativa. É bem plausível isso, tá? Porque o time eu acho que é muito ruim, mas eu não sei se vai causar, por mais que seja o seu desejo, a demissão do LaFleur. Eu nunca fui fã do trabalho do treinador, eu sempre achei que ele se apoiava muito na capacidade do Aaron Rodgers, conseguir. Os méritos eram muito mais ali baseados no que o Rodgers era capaz de tirar, mas eu não achava que era tanto dele. Na hora que precisava de um pouco mais dele, no caso dos playoffs, por exemplo, ficava faltando alguma coisa. Mas ele vai aproveitar essa cartada que tem, né? Ele tem a cartada na manga, primeiro ano com Jordan Love, a gente achou que era. Não é um cara, vou pensar no próximo ano e as coisas vão. Então eu acho que ele vai ficar com essa cartada aqui, né? Não era minha culpa agora, pelo menos mais uma chance eu acho que ele vai ter. Ou até o Tiba 4P mandou lá que colocou que os Packers vão ter uma pick top 10 depois de tanto tempo. Eu também acho que os Packers vão ter uma pick top 10 e a última top 10 dos Packers aconteceu em 2009, cara. Eles pegaram o BJ Raji, né, que foi muito bom jogador, teve uma boa carreira, com a pick de número 9 no draft lá de 2009. Eu acho sim, eu acho que os Packers vão ter uma pick no top 10, porque eu não gostei nada do que eu vi nos últimos jogos. O Studio Arts mandou aqui, no final da temporada vão estar discutindo um MVP quarterback, não vão estar discutindo um MVP quarterback, e sim um defensor running back ou wide receiver. Mas, cara, eu acho que o momento para discutir isso é agora. No final da temporada, tá todo mundo empolgado com o quarterback, com os números, estatísticas impressionantes, maravilhosas. Pegar o exemplo de 2021, né? O Cooper Kupp conseguiu a tríplice coroa de um wide receiver e a discussão estava mais fechada ali entre Tom Brady e Aaron Rodgers. O Rodgers ganhou
e eram anos ok, né? Campanhas muito similares também. Quem tinha sido diferente tinha sido o Cooper Kupp, que ganhou o cala-boca lá no prêmio do jogador ofensivo da temporada, né? Cada vez mais. Eu sou favorável ao seguinte: ou muda o nome do prêmio, né? Ou então acaba com esse monopólio que é bizarro, patético, né? Mas eu acho que infelizmente vai ser esse caso. E também nessa linha aqui, o Gui Alexandre mandou lá que os Vikings vão para pós-temporada e o Kirk Cousins será o MVP. Eu acho plausível, acho que os Vikings podem sim chegar na pós-temporada, mas eu duvido que vão dar o prêmio pro Kirk Cousins, sabe por quê? Porque quem vota também são jornalistas e tem muita gente que vai estar preocupada em dar tiro no próprio pé, né? Os caras serem perseguidos pelo passado. Anos, jornalistas que passaram anos ridicularizando o Cousins sem muito motivo, ele não era o quarterback, ele não é o Tom Brady, mas ele era um bom quarterback, e aí se o cara ganhar o prêmio, eles vão, assim, tem que ser inquestionável, ele tem que ser o melhor disparado. Se tiver algum motivo para outro nome ganhar, esse outro nome ganha, tá? Até, aí, nesse caso, até o McCaffrey, se tiver um motivo para ganhar, pra tirarem o prêmio do Kirk Cousins, vão tirar porque o cara vai ficar com medo ali de falar, e aí, ele não era horrível, tá aí, né? Voltar para morder o cara ali, o passado voltar para morder o cara, então vai evitar. Vieram perguntas ótimas, muitas mesmo. Gostei bastante do que chegaram aqui. A gente não dá, o vídeo tá ficando longo demais, ainda tem que falar do Thursday Night Football, então vamos lá pro jogo. Vamos lá então, porque os Bills são favoritos para esse jogo por 8,5 pontos, né? Semana curta, jogando em casa, o favoritismo é claro, mesmo que os dois times tenham decepcionado bastante no final de semana. A equipe dos Bucks perdeu para os Falcons, os Bills perderam para os Patriots. Nossa, eu não sei qual que é. Eu acho que os Bills pior, né? Frustraram mais do que os Buccaneers. E o favoritismo, claro, entra por conta dessa questão da semana curta, jogar em casa, e também por conta de lesões. O Vita Véia tá lidando com um problema na virilha, ele aparece como questionável, mas assim, se for jogar, cara, virilha é complicado, eu acho que o racional seria ele não jogar nessa semana curta. Eu acho que seria mais cabível e a presença ou não dele vai fazer bastante diferença para essa defesa do Tampa Bay Buccaneers. O Baker também apareceu como questionável, treinou limitado alguns dos dias aqui, os 3 dias, o último dia ele treinou de completo, vai para o jogo, mas a gente tem que ver qual Baker que vai para campo. Né? Se é aquele cara errático que sai passando a bola torto direito sem saber para onde vai cair, ou então aquele cara que. Mas vai depender do tempo que ele tiver para fazer isso. E aí é importante ter a questão dos Bills. O Ed Oliver está como questionável e ele é peça importante para pressionar, para trazer um pouquinho mais de desespero para o Baker e forçar esse erro. Né? O time dos Bills caiu muito de qualidade em sua defesa com a saída do Matt Milano. Né? Os passes encaixaram muito mais no meio porque não tem essa pressão do Milano. Fora o Tre'Davious White também muda bastante a secundária, então pressionar o Baker vai ser parte importantíssima do jogo do Buffalo Bills. Não dá para esperar que Tampa corra a bola, não tem feito isso a temporada inteira, não sabe correr com a bola. É um jogo que vai ser dois times com dificuldade de correr, mas os Bills são melhores, bem melhores. Sobre o Josh Allen, né, o quarterback deu uma entrevista na terça-feira que ele falou que ele acha que ele é um culpado, né? O pessoal tá botando a culpa lá no Ken Dorsey, e ele tá falando que ele acha que é ele o culpado por esse começo lento nos jogos, a equipe dos Bills que tá perdendo os primeiros tempos, os últimos 3 jogos por 30-10, depois melhora o desempenho no segundo tempo, mas esse começo custou caro contra os Patriots, custou caro contra os Jaguars, né? E saiu impune contra os Giants. Mas ele falou, cara, que ele tá tentando controlar as emoções dele, falou que tem entrado assim um pouco mais controlado, deixando-se num nível mais baixo, acho que de adrenalina, né? Ele falou que tá tentando controlar a energia, o batimento cardíaco, porque assim ele consegue pensar melhor, só que ao mesmo tempo ele falou que talvez seja melhor pensar um pouco menos e jogar mais futebol. E, olha, vamos lá, ele tá falando que ele não vai voltar a ser aquele cara, sabe, inconsequente, que sai trombando com todo mundo e arrisca se machucar, ou então passa naquelas janelas curtíssimas, mas ele vai tentar achar um meio termo. E eu tenho batido nessa tecla aqui, não é de hoje, eu tô achando o Josh Allen para baixo demais, ele tá falando de se mantendo baixo, eu acho que ele errou na mão, ele tá muito, muito cabisbaixo, muito mal mesmo, sabe? Tomara que os Bills tenham um setor ali de psicologia que ajude a tratar, porque, cara, tá estranho. Ele tá precisando de uma ajuda psicológica, né? Parece. Eu acho que ele tem que evitar apanhar tanto. Mas é só isso que tinha que mudar no jogo dele. Não tinha que mudar mais nada. Cara, não tem que mudar o ritmo, não tem que mudar nada. Ele tava jogando muito bem, ele era um bom jogador.
E aí essa história de baixar, pensar um pouco mais, tá lento, né? Tá pensando demais, não sei. Os Bills precisam acelerar esse começo. Josh Allen, nos últimos primeiros tempos dos 3 últimos jogos. 30 de 52, 302 jardas, um touchdown, 2 interceptações, né? No segundo tempo, o desempenho dele é 43 de 59, 488 jardas, 7 touchdowns, sendo 2 corridos, uma interceptação e um fumble sofrido, tá? Ele precisa achar esse meio termo, mas eu acho que a parte psicológica do Josh Allen merece muita atenção. A gente tem visto várias imagens dele sentado no banco ali com cara de derrota. Não é para ser assim. O Josh Allen é um bom quarterback. Vou apostar aqui na vitória dos Bills, 27-16 é o meu palpite. Quero saber de vocês, deixa aí o comentário, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa. Amanhã a gente volta para falar do Thursday Night Football e também para a gente falar dos palpites para o final de semana, fazendo um convite. Final de semana eu vou ter rodada dupla lá na ESPN, tá? Sábado eu vou fazer college, vou fazer Colorado contra UCLA, conto com a audiência de todo mundo. E no domingo eu estarei no bom jogo entre Rams e Cowboys. Valeu, pessoal. Aquele abraço, até amanhã.